compartilhar com os irmãos a mensagem do alimento diário, onde essa semana nós vamos desfrutar da semana 3 desse alimento diário, que tem como título Embaixador de Cristo. E o tema dessa semana é Quando sou fraco, então é que sou forte. E a leitura bíblica é 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10, que nos diz o seguinte: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Louvado seja o Senhor. Amados irmãos, nessa mensagem foi quando se iniciou a pandemia. Foi liberada pelo irmão Esdramar e ele deu um relato muito grande a respeito de como nós iríamos andar durante aquele semestre. E na semana que vem nós vamos estar encerrando essa série do alimento diário, na qual já se passaram 6 meses após esse período dessa pandemia que tanto tem levado a vida de alguns irmãos e, de certa maneira, nós estamos aqui para encorajar os irmãos. Já passaram-se 6 meses, onde nós ainda não estamos reunindo presencialmente, mas graças ao Senhor as coisas estão tomando um novo rumo, um novo começo, e eu creio que o mais breve possível nós vamos estar novamente reunindo e podendo compartilhar essas mensagens junto com os amados irmãos. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos intensificar as nossas orações em favor uns dos outros, em favor dos irmãos, em favor de toda a cristandade e em favor de todas as pessoas. Porque nesse período, particularmente, a gente pôde perceber que essa pandemia que nós estamos enfrentando, ela foi, de certa forma, um arranjo soberano de Deus também, para mostrar para o homem a sua pequenez. Para o homem ele percebeu quão pequeno ele é. Nós nos encontrávamos em um período, e até hoje ainda tem pessoas assim que ainda não se ligaram que isso é o trabalhar do Senhor para mostrar que a volta do Senhor está bem próxima. Então, as pessoas elas estavam cheias de si, se autopromovendo, achando que eram infalíveis com sua ciência, com sua cultura, com a sua tecnologia. E aí esse pequeno vírus, ele mostrou que o homem, ele não é nada. Em algumas mensagens, nós vimos e falamos com os amados irmãos que fomos desconectados de Deus. E a função de Satanás é essa, amados irmãos. A gente percebe que ele continua intensificando cada vez mais para nos impedir de reinar com o Senhor, para nos impedir de amadurecer, para nos impedir de desfrutarmos do Senhor. Durante essa semana eu compartilhei com minhas filhas aqui dentro de casa a respeito desse ponto específico. Porque às vezes encontramos tempo para tantas coisas e não encontramos um tempo para podermos desfrutar do Senhor. E isso atrapalha o nosso desfrute com Cristo, atrapalha o nosso viver humano, mas antes desse período de pandemia, às vezes nós falávamos que não tínhamos tempo para poder desfrutar do Senhor, porque não tínhamos tempo, ocupávamos o nosso tempo com várias outras coisas. A pandemia veio, nós ficamos dentro das nossas casas por um período de quarentena, onde em muitos lugares isso ainda se estende, e esse tempo que antes nós não tínhamos, nós passamos a ter. Porém, entretanto e todavia, nós ocupamos esse tempo com outras coisas. E hoje talvez as pessoas e até mesmo nós estejamos mais ocupados do que antes do período da pandemia. E essa ocupação toda, ela não tem
nos deixado, às vezes, desfrutar desse Cristo maravilhoso. Então, essa palavra de hoje, amados irmãos, é para que a gente perceba que o Senhor, Ele tem pressa em nos amadurecer. Ele tem pressa que nós cresçamos em vida e que tenhamos cada vez mais Ele expresso em nosso viver. Por isso, eu queria começar lendo com os irmãos Salmos, capítulo 50, que está na leitura de apoio do alimento diário dessa semana, e ele fala o seguinte, é o capítulo 50 e o versículo 15, Senhor Jesus, ele nos diz o seguinte, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei, e tu me glorificarás. Há muito nós falamos com os irmãos sobre a importância de invocarmos o nome do Senhor. Na mensagem da semana retrasada, quando eu compartilhei com os irmãos a respeito desse ministério da nova aliança e que nós somos esses ministros escolhidos pelo Senhor, nós vemos ali que precisávamos invocar o nome do Senhor. Compartilhamos com os irmãos a respeito de Romanos capítulo 13, ou melhor, Romanos capítulo 10 e o versículo 13, que diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Irmãos, nós somos essas pessoas que invocam o nome do Senhor. Nós invocamos no momento da angústia, nós invocamos no momento de alegria, nós invocamos no momento de tristeza. Em todos os momentos nós invocamos o nome do Senhor. E esse Senhor, Ele nos livra, esse Senhor, Ele nos salva, esse Senhor nos dá esperança. Por isso que nessa noite, amados irmãos, eu queria encorajar vocês a invocarem o nome do Senhor. As coisas estão se apertando, as dificuldades estão começando a aparecer com relação ao lado material, ao lado financeiro, as coisas com preços exorbitantes. E vamos perceber daqui para frente que as coisas tendem a piorar, porque o Senhor está próximo de voltar. E já compartilhamos com os irmãos 2 vezes isso, mas é uma coisa que tem dentro de mim, amados irmãos. O mundo, ele nos odeia. Quando sabe que nós somos cristãos, as coisas parecem que ficam mais difíceis ainda, porque não podemos ter mais prazer nesse mundo terreno, nas coisas que nos rodeiam aqui nessa terra. Precisamos ter os nossos olhos postos no céu. Vamos ver mais na frente a experiência de Paulo. Quem era Paulo? Qual era o seu apostolado, o seu ministério na terra? Mas todas essas coisas Paulo considerou como refúgio, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Então hoje nós temos esse Cristo maravilhoso dentro de nós. Em mensagens anteriores já compartilhamos com os irmãos a respeito disso, de como esse Cristo tem sido tão maravilhoso em cuidar de cada um de nós em todas as fases da nossa vida. Na mensagem anterior, eu compartilhei com os irmãos como eu fiquei maravilhado por ter sido escolhido pelo Senhor, do Senhor ter me tirado de uma cidade tão grande e me colocado numa cidade tão pequena, e dessa maneira Ele conseguiu revelar a igreja a mim, e eu sou grato ao Senhor por isso, porque hoje sou membro do corpo de Cristo, assim como você, amado irmão, que está me ouvindo. Essa mensagem, amados irmãos, às vezes podemos pensar que precisamos ser fortes. Sim, precisamos resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas não é com a nossa altivez, não é com a nossa força e nem é por intermédio de nós. Porque quando achamos que somos capazes de alguma coisa, Deus, Ele nos deixa à vontade. Mas Ele mesmo não trabalha através de nós. O desejo do Senhor é que sejamos pessoas que se humilham diante da sua presença, para que assim o Senhor possa nos usar. O Senhor quer nos usar como vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Nós somos meros instrumentos nas mãos do Senhor. Para trazer o Senhor de volta, o Senhor precisa de homens capacitados, de homens que tenham um coração inteiro para Deus,
que busque ao Senhor, que louve, que ame, que o adore e principalmente que se entregue a Ele. Muitas vezes nos entregamos a tantas coisas, nos entregamos ao trabalho, nos entregamos aos filhos, nos entregamos à esposa, nos entregamos a tantas outras coisas, mas nos esquecemos de nos entregar ao Senhor. Esse período agora é um período até propício, amados irmãos, porque nós agora estamos entrando num período político, onde várias pessoas prometem coisas para você, prometem coisas para nós, e vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Irmãos, a única promessa que não falhou, a única promessa que não falhará, a única promessa que tem eficácia eterna, é que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A única pessoa que pode prometer o que e cumprir o que promete é o Senhor Jesus. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E havendo prometido, Ele o fará. Então toda a nossa esperança precisa estar no Senhor. A nossa esperança precisa estar no Senhor. Porque se a nossa esperança estiver nas coisas da terra, como diz em Filipenses, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Porque a nossa esperança agora, ela está no Senhor. E esse Senhor, irmãos, Ele é maravilhoso. Esse irmão tem cuidado de você. Esse irmão, esse Deus maravilhoso, que é o primogênito entre muitos irmãos, Ele tem cuidado de nós. Tem cuidado com palavra, tem cuidado com revelações. E dessa maneira nós vamos prosseguindo. Mas quando olhamos, por exemplo, capítulo 21. Senhor Jesus, Lucas 21, versículo 9. Ele fala assim: quando ouvires falar de guerra, revoluções, não vos assustei, pois é necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse: levantar-se-á nação contra nação, reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Mas o versículo 12, amados irmãos, fala assim: antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-os à presença de reis e governadores por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis testemunho. Está vendo? Tudo que vem acontecendo é para que nós possamos dar testemunho. Versículo de Jeremias: Senhor Jesus, amém. Jeremias capítulo 24. Também tem uma palavra para nós. Versículo 10. Enviarei contra eles a espada, a fome e a peste, até que se consumam de sobre a terra, que lhes dei a eles e a seus pais. Senhor Jesus. Amados irmãos, todas essas coisas é para que a gente dê testemunho do Senhor. Eu me recordo que no início dessa pandemia, a gente ficou muito preocupado, principalmente eu e minha esposa, por algumas coisas que a gente tinha que resolver. Mas uma palavra sempre me fortaleceu. Eis que estou convosco até a consumação do século. E eis que estou convosco até a consumação do século.
Irmãos, você crê que Deus está contigo? Porque quando nós cremos que Deus está conosco até a consumação do século, as outras coisas perdem todo o sentido. As coisas que nos rodeiam, as pessoas, tudo mais não tem sentido. Porque essa pessoa, o Senhor Jesus, estará conosco todo o tempo. Por isso, amados irmãos, não nos achemos fortes o suficiente, nem encaremos as coisas como se nós pudéssemos resolver ou fazer alguma coisa. Todos somos fracos, todos somos frágeis e todos somos mortais. Mas dentro de nós reside aquele que tem o poder de nos suprir, de nos fortalecer, de nos amar, de cuidar de nós. Falando com os irmãos a respeito de Paulo, eu queria ler um versículo 1 de Pedro, depois eu vou compartilhar com os irmãos um pouco sobre a vida de Paulo. Quando você lê 1 Pedro mesmo, 1 Pedro capítulo 1, o versículo 7 fala assim, vamos ler, vou ler antes. Vamos ler a partir do versículo 3, que fala o seguinte: Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. E olha só, nisto exultai. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Está vendo? Nisso exultai. Exultai em que, irmãos? Precisamos exultar o Senhor, exaltar o nosso amado Senhor em toda circunstância. Em todo período, nós precisamos exaltar o nome do Senhor. Dificuldades elas vêm, mas pela fé, não, como diz o irmão Pedro Dong, não podemos olhar como dificuldade, como problema. Precisamos olhar como se fosse um teste para o nosso aperfeiçoamento. Porque dessa maneira, essa vida vai crescendo em nós. Vamos tendo experiências, essas experiências elas vão passando. No livro Dias Mais Sábios dessa semana, contou um pouco da experiência do irmão Lee, né? Em que ele sonhou certa vez que ele estava num barco e ali tinha uma grande pedra no caminho. E aí ele pedia para Deus para tirar a pedra. Tira a pedra, tira a pedra. E de repente, no sonho, uma voz falou para ele: você quer que eu retire a pedra ou que eu eleve o nível da graça? Ou que eu eleve o nível das águas? Porque se você elevar o nível das águas, automaticamente você vai passar por aquelas pedras. Mas de repente pode vir uma outra pedra lá na frente mais alta. Aí você vai pedir de novo para o Senhor levantar as águas para retirar a pedra? Não, irmãos. Nós precisamos pedir para o Senhor aumentar mais o nível da graça. Quanto mais essa graça ela nos alcança, mais as dificuldades elas vão passando. Não quer dizer que essa dificuldade ela vai acabar, mas quer dizer que nós vamos passar por ela, porque o Senhor Jesus está passando junto conosco. E isso é que é maravilhoso, isso é que é precioso,
Ainda, o versículo 11, ele fala assim, ó. Vamos ler o 10. Senhor Jesus, fala assim, ó. Foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual ocasião, os quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E aqui nós vamos começar a entrar um pouco a respeito do apóstolo Paulo. Ali em Pedro nós vemos que precisamos aumentar esse nível da graça em nós. Quanto mais graça, mais dom. Quanto mais dom, mais graça. Mas aqui Paulo já nos alerta a respeito de pensarmos de nós mesmos além do que convém. Às vezes eu acho que o que eu faço é melhor do que o que fulano faz. Às vezes eu penso que a minha maneira de tratar as coisas é melhor do que a maneira de fulano. Amados irmãos, isso é um perigo para nós. Esse é um perigo para o nosso crescimento de vida. Porque na realidade, tudo que fazemos, tudo que pensamos, ou a maneira com que agimos, é o Senhor que faz, é o Senhor que nos habilita. Mas precisamos tomar cuidado, porque quando achamos que fazemos alguma coisa para o Senhor, mas o Senhor não faz, pode chegar o dia em que o Senhor vai olhar para nós e dizer que não nos conhece. Podemos até dizer para o Senhor que pregamos em seu nome, curamos em seu nome, fizemos milagres em seu nome, evangelizamos em seu nome, mas o Senhor pode olhar para nós e dizer que não nos conhece. E no original grego, dizer que nunca aprovou as coisas que fizemos. Porque às vezes fazemos por nós mesmos, ou talvez por nossa capacidade própria de fazer algumas coisas. Tem pessoas que têm habilidade para fazer algumas coisas, nasceram com esse dom. Às vezes eu falava com alguns irmãos que tinha um irmão que ele tem o dom de ser comportor. É o dom que Deus deu, ele não precisa nem se esforçar, mas se pedir para eu fazer as coisas que esse irmão faz, eu não consigo fazer. Talvez, se eu me esforçar muito, eu possa até conseguir. Mas esse é um dom que Deus deu para ele. Mas esse mesmo dom pode ser usado tanto para ajudar as pessoas, como eu posso achar que esse dom é meu. E que quem está fazendo algo sou eu. E aí, irmãos, perdemos de receber graça. Porque quando eu acho que sou eu que estou fazendo algo, eu digo que não é o Senhor que está fazendo. Mas quando eu vejo que eu não tenho capacidade, aí sim eu percebo que é o Senhor que está fazendo e não eu que estou fazendo. Não é a obra o mais importante. O mais importante para Deus é o homem. As duas coisas caminham juntas. Mas para o Senhor, o mais importante é o homem. Paulo viu isso. Se você olhar e ler alguns versículos, como em Timóteo mesmo, em Atos, por exemplo, em Atos 1, eles queriam fazer a obra em determinada região
mas o Espírito de Deus não permitia que eles fizessem, em Atos 16. Vamos ler, né? Vamos ler. Quer ver? Atos capítulo 16. Atos capítulo 16, no versículo 6 fala assim: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Paulo aqui, ele estava indo fazer a obra, mas o Espírito de Deus não permitia. Aí você pode se perguntar, mas era a obra? Sim, era a obra. Mas nós estamos debaixo de um encabeçamento. Nós estamos debaixo de uma autoridade governamental. Estamos debaixo do cabeça que é Cristo. E esse cabeça é que nos dá a direção do que fazermos ou do que não fazermos. Para onde iremos ou para onde não iremos. Esse cabeça é que nos dá a direção. E Paulo, ele queria ir, mas o Espírito não permitiu. O Espírito Santo não permitiu. E vimos que Paulo era obediente a essa unção espiritual. Porque quando o Espírito não permitia, ele estava atento. E essa é uma pergunta que eu quero fazer para você, amado irmão. Será que você tem ficado atento ao que o Espírito tem dito a você? Estamos há algum tempo ouvindo algumas mensagens do irmão Miguel Mar sobre o livro de Apocalipse, e nessa semana ele tem falado a respeito do prêmio que cada uma das igrejas irá receber diante do Senhor. Mas no final de cada mensagem, no final de cada dessas cartas para essas igrejas, ele fala algo. Ele diz para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. O que nós precisamos ouvir é o que o Espírito tem nos dito, concernente à obra, concernente à pregação do Evangelho, concernente ao nosso serviço ao Senhor. Se o Espírito diz vai, nós vamos. Se o Espírito diz para, nós paramos. Foi assim que aconteceu, amados irmãos, por exemplo, com a edificação dos muros, lá quando nós lemos o livro de Neemias. Era para ficar dando volta, eles deram volta. Era para dar uma volta por dia, eles davam uma volta. Era para dar 7 voltas, dava 7 voltas. Era para gritar, eles gritavam. E assim o muro caiu. As muralhas de Jericó. Amados irmãos, quando damos ouvido ao que o Espírito diz, o avanço do Evangelho, o trabalho do Senhor, ele tem muito mais poder, tem muito mais eficácia. Por isso que precisamos estar atentos. Mas como nós falamos com os irmãos, a preocupação de Paulo não era somente com a obra. Paulo também tinha uma preocupação com os irmãos. Podemos ver isso, por exemplo, 2 Coríntios. Ó, 2 Coríntios, capítulo 12. Capítulo 2, versículo 12. Fala assim: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu ao Senhor, não tive, contudo, tranquilidade em meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Irmão, uma porta se abriu. Olha só. Quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu ao Senhor. Não tive, contudo, tranquilidade em meu espírito. Paulo era uma pessoa que ele vivia na dependência do Espírito. Ele vivia na dependência do Espírito. Hoje de manhã, fazendo a leitura bíblica de hoje, eu encontrei algo maravilhoso nesse
na Bíblia, na versão King James, em Filipenses, ele fala assim, ó, Filipenses capítulo 3, olha, aqui são as credenciais de Paulo. Fala assim, ó, concluindo, meus irmãos, quanto a mais, alegrai-vos no Senhor. Para mim não é incômodo escrevermos outra vez sobre o mesmo assunto, e para vós é uma segurança a mais. Tomai cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a própria circuncisão, todos nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não depositamos confiança alguma na carne. E aí aqui ele fala o seguinte, embora eu também tivesse razões para alimentar tal convicção, ora, se alguém julga que tem motivo para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, filho da descendência de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fui fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Todavia, o que para mim era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. E aí, no versículo 10, ele fala, no 8 primeiro, mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar Cristo. Está vendo, amados irmãos? Olha só, que coisa maravilhosa. Paulo, ele considerava tudo como esterco para ganhar a Cristo, mas ele ainda nos encoraja. Ele fala assim, ó, no versículo 12, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito, entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, que coisa maravilhosa! Eu fiquei impressionado com essa palavra, caminhando. Caminhando. Porque fala assim, ó, não que eu já tenha alcançado tudo isso, ou seja, perfeito. Entretanto, vou caminhando, buscando alcançar aquilo para que também fui alcançado por Cristo Jesus. Amados irmãos, esse é o nosso trajeto aqui na terra. Precisamos ir caminhando, dia a dia precisamos ir andando. O Senhor vai crescendo em nós, mas precisamos estar preocupados com os irmãos, precisamos estar preocupados com a nossa família, precisamos estar preocupados com os nossos vizinhos, porque o tempo da chegada do Senhor está próximo, e o desejo do Senhor é nos encontrar fazendo a sua vontade, e essa vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Esse período de pandemia, logo no começo, nós fazíamos reflexões de como estava o nosso viver, de como estava o nosso procedimento, e os irmãos, eles têm aumentado cada vez mais essa preocupação. Parece que cada mensagem que os irmãos dão, eles estão mais certos de que o Senhor a cada dia se aproxima mais rapidamente. Então o nosso anelo, o nosso desejo, o nosso sentimento precisa ser o de buscar o Senhor desesperadamente. E quando buscamos o Senhor com esse desespero, esse Senhor vem. Esse Senhor cuida. Paulo era um exemplo de pessoa que poderia não confiar em nada, somente nele mesmo, porque ele tinha uma qualificação muito alta para o padrão de vida daquelas pessoas que o rodeavam. Hebreu de hebreu, fariseu, quanto à lei ele era irrepreensível. Paulo era poliglota, conhecia a lei, sabe, irmãos, Paulo era, perdão da expressão, era um cara, mas por causa do conhecimento de Cristo, ele considerou tudo como nada, tudo como nada, tudo como refúgio.
o conhecimento que nós temos, a sabedoria que nós temos, de nada vale se não for para ser usada pelo Senhor. Porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Tem um hino, olha eu com os hinos, que diz o seguinte: no Senhor a força e o poder está, e não há quem o possa resistir. Tem domínio sobre o céu, terra e mar. Esse é o nosso Senhor. Nele está o poder, nele está a ressurreição, nele está a vida, nele está todas as coisas. E em mim, irmãos, tem tantas coisas que o Senhor ainda precisa trabalhar. Mas graças a Deus, nós estamos nesse ambiente maravilhoso. Nós estamos na vida da igreja, nesse jardim que Deus cuida de nós, nesse jardim que a cada dia essa palavra vem aumentando, essa palavra vem nos conduzindo, essa palavra vem nos suprindo. Quando lemos, por exemplo, o livro de Hebreus, Senhor Jesus, amém, capítulo 10, versículo 35, fala assim, ó: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Precisamos de perseverança. Porque quando nós perseveramos nesse caminho, irmãos, o final vai nós sermos glorificados com o Senhor. Para isso precisamos perseverar na oração, perseverar invocando o Senhor, perseverar desfrutando de Cristo. Oh, irmãos, como vai ser maravilhoso nós na glória com o Pai, desfrutando de tudo que o Senhor preparou para nós. Mas para isso precisamos perder aqui na terra todo o nosso altivez, todo o nosso orgulho, tudo que achamos ser melhor do que os outros. Às vezes não gostamos de receber críticas, às vezes não gostamos de que as pessoas nos desconsiderem. São coisas tão pequenas. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e aí ela falou assim: pois se falarem para mim uma coisa que eu sei que é verdade ao meu respeito, mas se falarem para mim, acabou nossa amizade. Oh, irmãos, o Senhor quer nos amadurecer. As palavras que a gente tem ouvido, as críticas, até mesmo os elogios, irmãos, isso é para o nosso crescimento de vida, para o nosso amadurecimento. Não é para nos atacar, não é para nos derrubar. Precisamos enxergar as coisas como os irmãos enxergam, sabe? Que a nossa luta, ela não é contra a carne e sangue, não é contra mim, não é contra você, não é contra os irmãos. A nossa luta é contra os principados e potestades, é contra o dominador desse mundo. Ele só quer matar, roubar, nos destruir. Mas, irmãos, o Senhor quer nos dar vida. Graças a Deus por essa vida, graças a Deus por essa palavra. Graças a Deus porque tem irmãos à nossa frente que tem tido uma revelação maravilhosa, e essa revelação tem nos conduzido dia a dia na presença do Senhor. 2 Coríntios, para nós encerrarmos. Capítulo 12. Olha, versículo 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações,
Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim, para que ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu me lembrei que até compartilhei isso esses dias atrás, porque a gente vai lendo algumas experiências e eu sempre gosto de falar as experiências do alimento diário com minhas filhas de uma maneira que elas possam entender. E eu tive um problema no pé, um dedo quebrado, em que eu não posso operar. Porque se eu operar, ele fica pior do que o que ele está hoje, a dor que às vezes eu sinto. Então, eu tenho uma certa dificuldade. Eu uso palmilha e às vezes essa dificuldade atrapalha muito. Cria calo, tem dias que eu manco, tomo remédio muito forte, às vezes por conta da dor. Mas elas perguntaram se isso não me incomodava. Incomoda, irmãos, um pouco. Porém, eu era uma pessoa extremamente competitiva. Desde a minha infância, quando eu competia, participava de campeonatos, eu nunca gostei de ficar em segundo lugar. Para mim, só valia o primeiro lugar. E aí, com o tempo, veio essa dificuldade. E essa dificuldade me fez ver que não tinha como eu chegar no topo mais. Aí eu tive que encerrar minha carreira. Mas com o tempo foi passando, eu descobri que isso era um propósito de Deus na minha vida. Porque dessa maneira eu posso parar e prestar atenção nas coisas de Deus. Talvez se eu ainda estivesse em pleno vigor, eu não buscasse o Senhor com tanto afinco. Não sei se os irmãos estão conseguindo me entender. Porque essa dificuldade me limitou a fazer algumas coisas. Então hoje eu dou graças a Deus por causa dessa dificuldade. Porque hoje eu tenho mais tempo de poder ler a palavra, de poder desfrutar um pouco mais do Senhor. Embora ainda não esteja habilitado e estou muito longe disso. Mas uma coisa eu tenho tentado fazer. Vou caminhando. Cada dia um passo a mais, cada dia um passo para frente. O que nós não podemos fazer, amados irmãos, é retroceder. Quem retrocede, nele não se compraz a minha alma. Nós somos dos que avançam. Então nós vamos sempre avançando, Louvado seja o Senhor. Que o Senhor nos guarde, amados irmãos, de sermos pessoas egoístas ou que acham que a obra é mais importante do que o ser humano. O ser humano, ele é mais importante do que a obra. Porque é através do ser humano que se faz a obra. Então esse ser humano precisa ser cuidado. Esse homem precisa ser apacentado. Esse homem precisa ser guardado, precisa ser suprido. E aí ele vai estar habilitado para poder seguir à frente com a obra de Deus. Louvado seja o Senhor. Vou encerrar fazendo uma oração. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, porque à nossa frente o Senhor tem colocado pessoas capazes para nos conduzir, para nos suprir, para guardar o nosso desfrute de Cristo e o nosso caminho nos pés do Senhor. Ó Senhor Jesus, guarda a tua igreja, Senhor. Guarda a igreja em Caetité. Supra a vida dos irmãos. Senhor Jesus, cada família, que o Senhor possa estar abençoando, que o Senhor possa estar guardando nos seus caminhos.
Ó Senhor Jesus, toda enfermidade, toda dor, possa vir com a tua cura, possa vir com a tua mão, guardando e suprindo cada um dos irmãos. Senhor, também nessa cidade, que o Senhor possa preparar pessoas que tenham um coração para Ti, limpando de toda impureza, limpando, Senhor, todo o poder maligno que possa estar agindo sobre os irmãos. Ó Senhor Jesus, tirando todo empecilho, todo entrave, para que dia a dia possamos traçar esse caminho junto dos irmãos, sem olhar com olhos que um é maior do que o outro, mas olharmos firmemente para Ti, que é o consumador da nossa fé, e que juntos iremos reinar com o Senhor no mundo que há de vir. Ó Senhor Jesus, nos santifica durante esse final de semana, nos guarde com palavras de vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Jesus é o Senhor. Anelo por tua presença, Senhor. Da alva ao acaso, meu mundo és tu. Não deixes minha alma ter paz e prazer, buscando aquilo que não sejas tu. Em cada momento de dor e sofrer, e quando no mundo consolo não há, suspiros e prantos envolvem meu ser, enxuga meu choro e gozo me dá. Em cada momento de dor e sofrer, e quando no mundo consolo não há, suspiros e prantos envolvem meu ser, enxuga meu choro e gozo me dá. Nas vezes que sonho com meu bem-estar, eu oro que nele estejas aqui. Não deixes que eu tome sem ti decisões, nem busque prazeres alheios a ti. À noite em silêncio, sozinho a orar, te peço bem perto de mim, vem estar. E cada manhã, quando ainda dormir, me chama e faz-me ouvir teu falar. À noite em silêncio, sozinho a orar, te peço bem perto de mim, vem estar. E cada manhã, quando ainda dormir, me chama e faz-me ouvir teu falar. Me chama e faz-me ouvir teu falar. Ao ler a palavra eu oro, Senhor, faz em cada linha a luz radiar, que veja bem claro o meu Salvador e a salvação
que vou sempre gozar. Inútil eu venho ao trono pedir, me ouvir, graça me vem conceder. Se por meus defeitos não podes me ouvir, não venhas a face de mim esconder. Inútil eu venho ao trono pedir, me ouvir, graça me vem conceder. Se por meus defeitos não podes me ouvir, não venhas a face de mim esconder. E quando eu penso nas bênçãos do céu, anelo ser arrebatado a ti. A minha esperança é teu retornar. Meu gozo é sempre estar junto a ti. Em tua presença me ensina a viver, da alva ao ocaso meu mundo és tu. Não deixes minha alma ter paz e prazer, buscando